Atenção, viajantes! Professor Dilton Lima na área, teu comandante, te convidando para viajar na aula de hoje. Vem comigo! Bem, viajantes, a aula de hoje é sobre ciências auxiliares da história. Você vai entender neste momento histórico da nossa aula que a história, por si só, não faz muita coisa. Ela precisa de ciências que ajudem a construir o conhecimento. Até porque sozinho não há conhecimento. Eu preciso de outras ciências. Eu preciso da numismática, da paleografia, eu preciso da arqueologia, da paleontologia. Eu preciso de muitas, da economia, da sociologia, da geografia. Então eu vou colocar aqui, no enredo dessa aula, algumas das ciências que ajudam a história a fazer o conhecimento. Ciências que você percebe no seu dia a dia de estudo, na escola, na universidade, nos cursinhos, onde você estiver. Viaja comigo aqui por cada uma dessas ciências. Vamos à primeira? Mas antes de dar essa viagem maravilhosa, dá aquele joinha, dá aquele like. Se você não é inscrito, uma ótima chance agora. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seus comentários. Porque tudo isso engrandece esse canal. Vamos então conhecer algumas das ciências que ajudam a produzir conhecimento histórico? Observa comigo na tela. Você está vendo uma imagem da máscara mortuária do faraó Tutancâmon. Então, qual é a ciência, que eu estou tentando te mostrar? É a arqueologia, que foi a ciência, ou que é a ciência, que estuda os vestígios das antigas sociedades e por meio de escavações e técnicas que posso reconstruir tais sociedades. Você sabe que até hoje, no Egito Antigo, você tem essas escavações das múmias, de esfinges, de tesouros. Até mesmo aqui na nossa Amazônia nós temos isso. Você está percebendo agora a paleontologia, que estuda os fósseis. Você está até vendo, o fóssil do mais antigo homem pré-histórico, o Australopithecus. Inclusive, senhores, o paleontólogo, ele utiliza de uma técnica, viu? Presta atenção. Isso é importante para a tua consulta aí dos conhecimentos. A paleontologia usa de uma técnica para trabalhar isso, que é o carbono 14. Você está vendo agora moedas antigas. Então, qual é a ciência que vai estudar as moedas antigas? É a numismática. Essa é a preocupação, estudar as moedas antigas. Inclusive aqui na nossa cidade nós temos um museu, que é o Museu de Numismática do Amazonas, que se encontra lá no Palacete Provincial. Até te convido a você fazer uma visita a esse palacete, conhecer um pouco da realidade histórica do Amazonas. A quarta ciência aí é muito importante. É a paleografia, onde ela se preocupa em decifrar os escritos antigos. Então, às vezes, o historiador já pega o negócio traduzido, não é ele que traduz. Existe uma ciência que faz a tradução desses escritos antigos. Tanto é que até mesmo nós, professores de história, muitas vezes temos que recorrer a essa ciência, porque os alunos escrevem numa letra bem engarrachosa, lembrando essa ciência aí. A etnohistória, que é uma ciência que se preocupa com os povos que não possuem escrita, no caso, os povos indígenas. Então, o etnohistoriador é importante no relato dessas histórias. E você já sabe, pegando um pouco da aula anterior, da aula que eu ministrei, sobre o que é história, ele vai usar muito o quê? As fontes orais. Você prestou atenção como a história precisa de ciências para poder produzir o conhecimento? Vamos discutir um assunto aqui que é bem importante na nossa condução, na nossa prática estudantil. A questão do tempo.
né? A questão da contagem do tempo. O que eu quero que você entenda, que você não vai se preocupar em decorar datas. Não, não é nada disso. Te preocupa em entender o processo. Agora, é muito importante que você saiba, pelo menos, em qual é o momento histórico daquele século que aquela data está remontando. E como é que os povos contam o tempo? Então, se você observar, né, você tem a questão religiosa na parada aí. Eu tenho basicamente 3 tipos de calendário que eu posso colocar para você que hoje se contam o tempo. Que é o calendário judaico, né, que eles contam o tempo desde a criação. Eu tenho o calendário cristão, que ele conta o tempo desde o nascimento de Jesus Cristo, o nosso JC. E eu tenho o calendário islâmico, muçulmano, maometano, que conta o tempo desde a Égira. O que é Égira? É a fuga do profeta Maomé, que fugiu de Meca para Medina. Vou fazer aqui uma resenha com vocês sobre esses tempos que eu acabei de comentar com vocês, que é o tempo judaico, o calendário judaico, o calendário cristão e o calendário islâmico. Observe essa imagem. Você observa que justamente os judeus, observando o dia de hoje que eu estou gravando essa aula, o judeu vive mais ou menos no ano 5.782. Eles contam o tempo desde a criação do mundo. Você já observa os cristãos, que é onde a gente segue o nosso calendário. Eles contam o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. E os muçulmanos, o islâmico, ele segue esse calendário. Ele pega desde o ano 622. Então, enquanto nós cristãos estávamos em 622, os árabes vão começar o ano 1. Então, eles vivem atualmente o ano de 1444. Para ver se você realmente, né, compreendeu a nossa mensagem histórica, quer entender o tempo, eu vou trazer para vocês, entenda como se fosse uma espécie de bate-bola, que eu chamei de fatos e datas históricas. A gente vai ver uma por uma aqui, e eu quero que você aí já entenda qual é o momento histórico que está sendo colocado. Vamos a elas? Olha a primeira. 622. Olha o meu fato histórico. Maomé fugiu de Meca para Medina. Aí eu te pergunto, qual é o século que isso aconteceu? E qual é o momento histórico que se vive isso aí? Então, não fique agoniado. Tu pode achar difícil. Toda vez que tiver 3 números aí, ó, essa centena, tu pega o primeiro, grifa ele, que é o número 6, ó, adiciona 1, aí fica 6 mais 1. Então, esse fato aconteceu no século 7. E esse fato chega a ser importante, por quê? Porque marca o início do calendário islâmico. Você sabe que Maomé é o grande profeta. Olha o segundo fato. Jesus Cristo foi crucificado no ano 33, início do Império Romano. Então, em que século aconteceu tal fato? Nesse caso aí, ó, você tem a dezena. Toda vez que você tem a dezena ou só tem um que é a unidade, você não pega nada. É como se fosse 0. Aí sempre mais um. Sempre mais um. Ó. Então, 0 mais 1, 1. Então, Jesus Cristo foi crucificado no século I. Lembra que quando Jesus Cristo nasceu, começou uma nova forma de contar o tempo. Quem segue o calendário cristão. Então, Jesus Cristo nasceu em pleno Império Romano. Ele nasceu no reinado de Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador romano, e foi crucificado no reinado de César Tibério, no ano 33, como todo mundo sabe.
Vamos ao terceiro fato. Em 1500, o conquistador português chega em terras brasileiras. Em que século aconteceu tal fato registrado na história? Observa que essa data aí termina com 2 zeros. Isso é importante você prestar atenção. Se terminar com 2 zeros, você não pode fazer a somatória. Quando a data termina com 2 zeros, é porque atingiu o 100º ano, já que o século tem 100 anos. Então é como você tirasse os 2 zeros, vai sobrar o quê? O 15. Então 1500 é o final do século XV. Beleza? Que é o final da Idade Média. Vai começar as grandes navegações. São os portugueses vindos em nome de uma política capitalista em busca de alguma coisa que responda ao mundo europeu. Tá ok? Quarto fato: os norte-americanos pousaram em solo lunar. Qual é o século? Você já observou. Quando eu tenho 4 números, eu tenho a milhar, eu pego sempre os 2 primeiros. As datas não terminam com 2 zeros, então eu vou ter que fazer aquela soma, aquele macete. Ó. Então, 19, que é os 2 primeiros, mais 1. Então, isso aconteceu no século XX. Quando os norte-americanos, numa briga com os soviéticos, na famosa Guerra Fria, praticamente se antecipam e conquistam o ponto estratégico, que era a Lua. E a última, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu em tempo real atentados do grupo terrorista Al-Qaeda. Você já observou que a data não termina com 2 zeros, tem 01. Então eu pego a milhar, eu pego os 2 primeiros, que é o 20, mais 1. Então isso aconteceu no século XXI. Quando os terroristas do grupo Al-Qaeda, financiado por Osama Bin Laden, invadem os Estados Unidos e causam aquele terror. Você prestou atenção? Compreendeu como é que você deve fazer para não se perder e não errar na contagem do tempo? Então, basicamente, eu discuti aqui a questão dos tempos, a cronologia. Isso que é tempo cronológico, que vai contar os tempos, né? Dias, meses, anos, usando os instrumentos, relógio, ampulheta. E os tempos históricos, que pegam os grandes acontecimentos, guerras, revoluções. Tá ok? Agora a gente vai finalizar com 2 questões, para ver se realmente você entendeu e vai dar o teu show. Vamos à primeira pergunta? Você observa uma pergunta da Fundação Getúlio Vargas. A Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca o início do calendário islâmico, corresponde. Dá aquela clicada, aquela parada no teu vídeo aí e tenta responder a questão que eu já estou vindo com o meu comentário. Bem, queridos, você já deve ter feito a questão, mas eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você está achando dessa forma de eu trabalhar as aulas, sempre com as questões no final. Se você quer uma aula só de questões sobre assuntos de vestibulares, né, que caem no Enem, na UEA, no vestibular de Roraima, concursos, dê ideias para mim. Eu quero fazer o que é melhor para você. Agora, uma coisa é certa, só exercitando é que a gente chega na perfeição. Tá ok? Vamos ao comentário da pergunta que eu deixei para vocês. Novamente, eu vou colocar a pergunta na tela e vou comentar em cima para vocês. Observe a questão. Uma pergunta da Fundação Getúlio Vargas. E há quem diga que quem vai cuidar dos vestibulares aqui do Amazonas vai ser essa fundação. Então você já aproveita e já trabalha, né, a questão da hégira. Outra coisa, aprenda a ler grifando. Já é para ter grifado essa palavra hégira. Hégira quer dizer fuga, saída. Justamente está ligado ao calendário islâmico, a forma como os muçulmanos, os árabes, contam o tempo. Então você percebe que a hégira se trata da fuga, da saída do profeta Maomé. Os cristãos já estavam vivendo o ano 622
E o calendário islâmico vai começar o ano 1. Tanto é, queridos universitários, alunos, concurseiros, o que você quiser. Atualmente, segundo o calendário islâmico, estão vivendo em torno de 1444, mais ou menos. Então, essa pergunta aí, de respeito, como resposta correta, a letra C. A fuga do profeta Maomé, que estava pregando em Meca e teve que fugir para Medina. Depois passou a chamar-se Iatrebe, cidade do profeta. Deu o teu show? Arrebentou? Colocou as cartas na mesa? Entendeu o tempo? Vamos à segunda questão. Uma pergunta que veio na faculdade Unicentro, que fala a intervenção das sociedades humanas no espaço, intensificada pela evolução do desenvolvimento tecnológico, vem transformando as paisagens terrestres, além da ação humana. A natureza também atua modificando as paisagens por meio de fenômenos naturais. Para as transformações das paisagens, o geógrafo pode utilizar diferentes escalas de tempo utilizadas. Assinale, marque qual alternativa define tempos históricos. Novamente, dá aquele break, dá uma paradinha no vídeo, analisa a questão que eu vou vir com o meu comentário. Você já deu um show na questão 1. Não esquece aqueles comentários aí embaixo para saber como é que está o desenvolvimento do meu trabalho. Se você quer mais questões, dê ideias de assuntos que vocês querem que eu faça vídeos. Eu estou aqui para ajudar vocês a compreender a história, ajudar a arrebentar nas provas, vestibulares, concursos ou até na tua escola. Porque, com certeza, são assuntos discutidos no ensino fundamental, no ensino médio e nos cursinhos de vestibulares. Porque esse cara aqui conhece a prova. Tá ok? Vamos ao meu comentário. Essa questão 2, observa a questão na tela. A faculdade Unicentro está colocando uma discussão sobre tempos históricos. Né? Lembra que eu falei ainda agora? Existe o tempo cronológico, que é a questão da contagem do tempo. Dias, meses, estações, fases, usando instrumentos como ampulheta, relógio e tudo mais. E os tempos históricos, que tem a ver com os grandes fatos que marcaram a história, as revoluções, as guerras. Então, portanto, segundo essa lógica aí da história, a resposta é a letra B de bola. Contado em séculos e assinala fases históricas, marcantes. As grandes civilizações, as grandes navegações e a Revolução Industrial. Bem, queridos, essa foi a nossa viagem de hoje. Aulas teóricas, que eu estou discutindo, fatos que marcaram o início das discussões de história. O que é história? O tempo na história, as ciências que ajudam a compreender a história. Tá ok? Eu espero que vocês possam ter feito uma grande compreensão. Estudem, continuem na sua luta, estudo direitinho, que você com certeza vai chegar lá. Se você que viu as nossas aulas e ajudou nas suas provas na escola, no seu ensino médio, no fundamental, na aprovação em vestibulares, nos conta. Faz aqui um comentário. Tá ok? Que Deus abençoe e até a próxima.